Olá, irmão, irmã. Espero em Deus encontrar a todos desfrutando de saúde e na paz do Senhor, onde é o nosso objetivo de todos os dias fazer com que a vontade dele se sobressaia em nossas vidas. E a gente tem muitos exemplos que a gente pode obter na Bíblia para desfrutar exatamente dessas bênçãos, dessa possibilidade de estar em constante contato com o Senhor, que é a busca nossa diária. Algumas vezes a gente encontra na Bíblia, passagens ou personagens que deixam a gente até pensativos demais em relação à nossa vida em si, que é o objetivo, inclusive, de cada um deles estar mencionado na palavra do Senhor. Evidentemente deve ter tantos e tantas outros e outras que fizeram algo para o reino de Deus, fizeram algo que agradou a Deus, tudo, e que não estão mencionados, ou pura e simplesmente estão mencionados como uma incógnita, um nome oculto, mas Deus sabe de cada um desses, mesmo os que não estão escritos na Bíblia, provavelmente estão escritos no livro da vida. Alguns personagens são pessoas que viveram de maneira peculiar para agradar a Deus. A gente vai encontrar essas histórias em Abraão, em Jacó, em Davi, em Esther, em Ruth. No Novo Testamento se encontra em Paulo, Pedro, João, se encontra em Estevão. Foram pessoas que fizeram de tudo para cumprir com a vontade de Deus de alguma maneira, naquilo que eles entendiam, naquele momento que eles viviam, da maneira que eles estavam passando a vida deles, os relacionamentos que eles tinham, o que estava acontecendo na economia, no poder, na política. E isso tudo demonstra para cada um de nós como é que nós devemos agir nos dias de hoje. Principalmente porque a gente tem já a promessa do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então a promessa já está feita. Então a gente sabe qual que vai ser o nosso destino. Não sabemos qual vai ser a vontade de Deus no julgamento disso, mas corremos sempre para combater o bom combate. E com isso nos fortalecemos na nossa fé. Mas teve alguns desses personagens que pura e simplesmente não tinham tido como nós essa promessa já efetiva. Eu tenho aqui um caso que nós vamos fazer um estudo rápido hoje, que foi o caso de Noé. Noé vivia num mundo muito turbulento e ele não tinha essa promessa que hoje nós temos. Noé ele vivia numa época onde tinha muita violência, e a gente vai encontrar isso relatado em Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 13, onde diz que, entretanto, a corrupção aumentava em toda a terra e Deus via isso. A violência alastrava por toda parte. Portanto, Deus, ao verificar como todo o gênero humano se tinha deixado arrastar para a depravação e o vício, ele disse a Noé, no versículo 13, diz assim: decidi ir acabar com todos, toda a humanidade, porque a terra está cheia de crimes e perversão por causa do pecado no ser humano, por causa do ser humano. Por isso, eu vou destruí-los. Mas sabe,
Nesse momento, Noé escuta Deus e fica surpreso ou talvez impactado com aquele tipo de anúncio, né, que ele recebeu, fortíssimo do Senhor. E até antes de ele pensar e mastigar essas palavras que Deus tinha falado, o fato de Deus ter falado com ele. Então era uma situação impactante, como a gente fala vulgarmente, né? De algumas maneiras, principalmente essa de que Deus estava falando com ele. Hoje nós temos essa mesma prerrogativa através da palavra do Senhor. Mas naquele momento, a Bíblia nos conta que Deus estava falando com Noé. E assim, Noé ficou esperando o que Deus iria decidir sobre isso. E aí eu fico pensando, se cada um de nós fôssemos Noé, estivéssemos naquele momento lá, estivéssemos escutado isso, alguns pontos aqui para se pensar. O primeiro, como você seria achado diante de Deus? Alguns casos que a gente lê na Bíblia também, né? Desde Adão, quando Deus pergunta, né, onde estás? Porque ele estava se escondendo, né? Até relatos dos mais diversos tipos de que Deus querendo falar com até alguns homens, profetas, juízes e alguns homens que tiveram essa oportunidade de ter esse contato direto com Deus antes de Jesus, fossem encontrados de uma maneira digna. Moisés foi um desses que, inclusive, tomou até um puxão de orelha e falou: não pise porque essa terra é santa. Você até não tem condição disso. E eu vou ficar na sua frente, nessa sarça ardente, com esse fogo, com essa visualização, para que você ao menos perceba que eu tenho poder até desse tipo de situação. Então, mas você não, você fique aí, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor. Noé, ele foi encontrado de uma maneira que relata aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 e 9. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, porém, Deus mostrou benevolência a Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava conforme a vontade de Deus, está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Primeiro item assim interessante de Noé é que ele era fiel. Ele sim fazia conforme a vontade de Deus num mundo que tentava levá-lo de todas as maneiras para um abismo. Noé poderia ter sido um desses que foi destruído. Isso significa que Deus se agradava dele, o que é por si só um pensamento admirável. O notável é que Noé vivia nesse modo de impiedade, desgraça, pandemias, imoralidades. Mas Noé mostrava que é possível viver fielmente para Deus no meio de impiedade e do mal, de sofrimentos, etc. Pessoas cegas, pessoas surdas, sim. Sempre existe a possibilidade de você viver fiel e fazer com que essas pessoas cegas e surdas, espiritualmente falando, possam enxergar você, vendo o como você vive para Deus. De fato, se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa fazer isso. É uma vida de fidelidade. E a fidelidade, por muitas vezes até, ela embraça, ela se alicerça numa aliança. Porque se você não tiver uma aliança,
É difícil você saber o que você está fazendo é ou não de acordo com aquilo que entra como uma prerrogativa de relacionamento. Nesse caso de Noé para com Deus. Se fosse hoje, como é que você estaria? Como é que Deus encontraria você? Em Marcos capítulo 4, versículo 22, a gente tem que... Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto aos olhos de Deus. Aí acontece que Deus falou para Noé, olha, eu quero que você faça alguma coisa aqui para mim. Deus mandou que Noé construísse um barco, ele ditou as dimensões, ele deu qual tipo de material, os detalhes da construção, principalmente sobre as partes essenciais, né? E Noé, por seu lado, obedeceu exatamente conforme o que Deus falou. Em Gênesis, ainda no capítulo 6, no versículo 22 e no 7, versículo 5, se diz assim, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Não esqueça que ele continuava naquele mundo terrível, aquele mundo corrupto, com muitos males e assim. No versículo 7.5, no capítulo 7, versículo 5, diz, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então, a vida, inclusive longa, de Noé para construir essa arca, ser fiel a Deus, fazer conforme a vontade de Deus e cumprir com tudo que Deus lhe ordenara, fez com que Noé fosse um desses exemplos que a gente falou até há pouco, né? Mas que, por conta dele, todos nós estamos aqui. Por conta dessas atitudes, o Novo Testamento, inclusive, ressalva que Noé é um modelo de fé e justiça. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, isso está em Hebreus capítulo 11, referente ao versículo 1, que define o que é a fé. E aí no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, a ele mesmo, a obediência a Deus, e ainda salvar toda a humanidade. Essas ações desse homem acabaram permitindo com que todos nós, inclusive hoje, tivéssemos acesso ao Senhor. E Noé fazia isso de uma maneira que ele, imagine, naquele local, ele construindo um barco muito grande, até quase que vamos falar, um navio, sei lá, a definição, qual é a definição técnica sobre esse barco, né? Mas ele era grande e tinha que caber muitas coisas dentro dele. Então, as dimensões eram dimensões até quase que um campo de futebol, tudo. Então, não era tão pequeno. E todo mundo, esses impiedosos, essas pessoas que viviam na corrupção, na maldade, nos vícios, sei lá, atos ilícitos e assim por diante, viam ao longo desse tempo Noé construindo isso e provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente, perguntavam, falavam, usavam até Noé de uma maneira irônica nas reuniões, nos bate-papos, tudo, mas todos estavam notando que Noé estava fazendo a vontade de Deus. Por mais estranho que pudesse ser para todos aqueles, entre aspas, corruptos, pecadores, etc. Alguns deles, inclusive, nem davam bola. Esse cara é louco, tal. Outros já olhavam, observavam tudo, mas
não se rendiam à condição da pregação de Noé. Noé estava pregando, ele estava falando sobre Deus. Parece até meio esquisito, né, falar dessa maneira, mas Noé não construiu essa arca em um mês, um ano, não, ele demorou muito tempo. Então, por muitos anos, muita gente viu o que Noé fez. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma pregação silenciosa. Muitos de nós, inclusive, sabemos direito o que é isso. Por quê? Porque há necessidade da gente, muitas vezes, pregar a vontade de Deus em nossas vidas e demonstrar isso através de exemplos. Provavelmente, muita gente tem escutado o que a gente fala sobre o Senhor, ou sobre o que a Bíblia diz, porque tem visto a cada um de nós como Deus viu Noé. Olha, que responsabilidade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que estava acontecendo lá com Noé e conosco nos dias de hoje. Uma outra hipótese também, um outro tipo de pensamento seria: será que você teria entrado na arca que você mesmo construiu para fazer a vontade de Deus? Porque até então, né, Deus tinha falado que naquele momento, né, ele tinha que fazer a arca e que ele iria fazer uma aliança com Noé. Por isso que a fidelidade de Noé se manteve ao longo de tantos e tantos anos na condição de construção dessa arca. Inclusive, um dos estudos que a gente fez uma vez falava sobre a tal da logística, as ferramentas, né? O mecanismo para você fazer uma arca ou um artefato tão grande como esse, né? Não existiam siderúrgicas e pregos e martelos e nada disso. Existia, sim, algum tipo de possibilidade tecnológica para que Deus, inclusive, iluminava, inspirava Noé para isso. Além disso, aquelas árvores todas, né, que tiveram que ser cortadas e colocadas ali, começou ali num ponto e depois teve que ir indo longe, 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 cada vez mais longe, e para trazer essas árvores até aquele local do barco, do navio, sei lá. Era longe, difícil, não tinham estradas, caminhões, pavimentado, tal, nada. Era complicado. Então imagine o exemplo de obediência que Noé dava, não só na construção, mas em todo o envoltório daquela construção. Em Mateus capítulo 7, também em Lucas capítulo 13, fala a mesma expressão, diz assim: o caminho é estreito, muitos são excluídos e se excluem, porque ninguém queria fazer aquilo, ninguém queria talvez nem ajudar. Quando a porta da salvação for fechada, será muito tarde. Isso está em Mateus capítulo 25. Quando Noé entrou na arca, a primeira coisa que Deus falou: entre na arca porque agora, e feche a porta, feche, porque depois que fechou a porta não tem mais jeito. Nós temos que estar bastante cientes disso, porque a própria Bíblia diz que enquanto é dia, há esperança. Você teria feito isso também pensado na sua família. E por isso que os teus exemplos podem fazer com que as pessoas que vivem ao teu, que você convive, os seus familiares, podem ver e perceber a tua entrega para Deus, né? Como diz em Efésios capítulo 6, no versículo 4, né? Que se fala sobre os filhos relacionando a disciplina e admoestação, não nas coisas do mundo, mas sim nas coisas pertinentes ao Senhor. Então ele salvou, inclusive, a família dele. E depois que tudo passou, que infelizmente aquele dilúvio acabou sucumbindo com
toda a humanidade, exceto a Noé e a sua família. Quando ele mandou aquela pomba ou aquele pássaro, e o pássaro voltou com uma folha, falou, poxa, tal. E aí ele pôde sair da arca, ele pôde vislumbrar um novo horizonte, um novo mundo, ou melhor até, aquilo que Deus tinha colocado à frente dele, que muitos de nós, inclusive, podemos fazer esse tipo de relação, imaginando que depois que fechou a porta, que é o momento do nosso dia chegado da nossa morte, né? Quando abrir a porta, onde é que nós vamos estar? Noé abriu e a primeira coisa que ele viu foi um arco-íris. Foi a demonstração de que Deus tinha se agradado daquilo que Noé fez, e nesse momento ele estava demonstrando a aliança que ele tinha feito com Noé. Mesmo sendo imperfeito, nós podemos fazer isso. Noé também era imperfeito. Noé era um bom homem. Ele foi lembrado, inclusive, em Ezequiel, junto com Daniel e com Jó, como um modelo de justiça. Mas Noé não era perfeitíssimo. Ele cometia os seus deslizes, inclusive ele saiu da arca, ele fez um altar, ele louvou a Deus. Mas logo em seguida ele pecou, como está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 a 27. A probabilidade de que esse pecado tenha sido perdoado por Deus é muito alta. A Bíblia não fala, não relata. Mas o arrependimento nos leva a entender que sim, Deus esquece isso. Nosso único modelo completamente confiável é o nosso Senhor. E o nosso Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor é fiel. Com Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 18, ele diz: contigo estabelecerei a minha aliança. E em Gênesis capítulo 9, vai lá e ele cumpre isso. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança, aquele arco-íris, que estou fazendo entre mim e vocês, para todas as gerações futuras. Olha que maravilha! O que Noé conseguiu, né? O meu arco que coloquei nas nuvens. Não sei se acontece isso com você também, mas toda vez que eu vejo o arco-íris, eu lembro, sim, de Deus, da aliança em si, né? Muitas vezes até não lembro exatamente das ações de Noé, quando ele colocou todos aqueles animais dentro da arca. Todo mundo sabe a história. Mas esse momento hoje era para a gente pensar um pouco sobre esse relacionamento, sobre as certezas e talvez até as incertezas que Noé teve em relação a esse pedido, assim, extremamente diferente que Deus fez a ele. De quanto tempo ele levou, quantas coisas ele teve que passar e vencer, sofrimentos, etc., ao longo de tantos anos para construir uma arca, para poder abrir a janela e ver a aliança do Senhor, não só para ele, como para toda a humanidade. Esse sinal será a minha aliança, diz o Senhor. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei dessa aliança que eu tenho com vocês. No versículo 17 do capítulo 9 ainda conclui dizendo assim: disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Portanto, Noé, muito obrigado. Todos nós, né, já vimos o arco-íris, e que é para lembrar também que a gente
pode ter, às vezes, um desafio tão grande quanto o de Noé. E a nossa busca, no final do arco-íris, não é um pote de ouro, e sim o reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 7, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é um trecho de Tessalonicenses onde fala sobre a possibilidade de estarmos ainda vivos no momento da volta de Jesus. E isso seria muito interessante. Então, como é que você vai estar se Jesus voltar hoje? Como é que Noé estava quando Deus foi lá falar com ele? Eu tomei essa decisão. Vamos fazer isso. Você vai fazer assim, assim, assim. Deus encontrou Noé fiel, um bom homem, não perfeito, mas uma pessoa que podia fazer a vontade de Deus pelo amor que ele tinha, pela fidelidade. E cada um de nós também. Vamos para o arco-íris. Vamos ver o que tem no fim. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.